Olá pessoal, com a gentileza da empresa Marusan, vou falar sobre por que é necessário aumentar o nível do idioma japonês. Há mais de 30 anos, Japão está em déficit de trabalhadores, inicialmente os menos qualificados, o que fez com que o sistema de imigração se torne cada vez mais liberal. A primeira tentativa foi com os Nikkeis, principalmente os sul-americanos, que há um tempo atenderam às necessidades das fábricas. Os pioneiros, ainda acostumados à cultura levada pelos primeiros imigrantes japoneses, adaptaram de algum modo ao sistema de trabalho japonês, ganhando o respeito e a confiança das empresas. Porém, com o crescimento da demanda e esgotado o contingente de Nikkeis dispostos a buscar melhoria em sua vida, iniciou-se o processo de importação da mão de obra asiática, como filipinos, tailandeses, nepaleses, chineses, vietnamitas e entre outros. Uns utilizando o sistema em que basearam a autorização de imigração de Nikkeis, que seria a descendência japonesa. No caso mais frequente, são os filipinos e outros, por chamado de vistos para estudantes ryugakuseis, muitos contratos ilegais, chamando jovens que pretensamente viriam estudar no Japão e nas horas de folga trabalhar nas fábricas. A maioria desses jovens dedicaram inicialmente também ao estudo da língua japonesa, o que, se comparado com os brasileiros, que por sinal, alguns com 20 anos de Japão, pouco aprenderam da língua japonesa. Motivado pela falta de tempo, pois dedicaram intensamente ao trabalho, porém, com o aumento da necessidade de trabalhadores qualificados, que por sinal, mesmo no Brasil, mergulhado em índice de desemprego, existe um déficit de trabalhadores nesta área. O Japão necessita importar trabalhadores, desta vez qualificados, ao mesmo tempo que faltam funcionários para trabalhar em instituições para cuidar de idosos. Foi estabelecido um novo tipo de visto, o visto específico para trabalho. Não estabelece qual país, mas entre as exigências seria a de cumprir o nível mínimo de aprovação do teste de proficiência em japonês. Em suma, para novos imigrantes à procura de emprego no Japão, criou-se a necessidade de um mínimo de conhecimento da língua local. Já é objeto de atenção por parte das empresas, não apenas das empreiteiras, da necessidade da mão de obra estrangeira, assim como do problema de barreiras da língua japonesa. A dificuldade dos estrangeiros aprenderem, já partindo da escrita, o kanji é a maior barreira, e da dificuldade de estabelecer diálogos e, consequentemente, nascem desentendimentos por falta de diálogo. No emprego, não consegue ler os manuais e ordens de trabalho, dificultando o desenvolvimento profissional. São estes os alistados pela sociedade, que agora passam a olhar com maior interesse para este problema, a necessidade de mão de obra estrangeira e do problema daí advindos. E o que isto significa? Significa que a sociedade como um todo começa a se mover para solucionar a chegada da mão de obra estrangeira, entre muitos, da criação de escolas para ensino da língua japonesa aos estrangeiros. E como ficam os brasileiros? Para os que aqui já estão, existe uma avenida de oportunidades para os que se preparam estudando a língua japonesa, mesmo nas dificuldades, na falta de tempo por causa do trabalho intenso. Por quê? Em primeiro lugar, porque cada vez mais os trabalhos repetitivos serão efetuados pelas máquinas, cabendo ao ser humano alimentar e controlar estas máquinas. Precisa de pessoas preparadas para comandar as máquinas. E como vão comandar? São através dos comandos inserir dados, apertar teclas, o comando digital das telas.
Algumas máquinas ainda podem vir com comando em inglês, mas a maioria serão em japonês. Aí, aos que conseguem ler os kanjis, levam uma dianteira muito grande. Este é um dos motivos por que os chineses ganham prioridades nas contratações em empresas que têm esse tipo de atividade. E quais as opções? Para os que acabam de chegar do Brasil ou que ainda não têm domínio, a maioria das prefeituras, onde tem um núcleo grande de brasileiros, tem um curso básico que pode estudar semanalmente. Outros locais têm cursos dedicados a preparar alunos para prestar exame de proficiência em japonês, onde fazem uma primeira avaliação do nível de conhecimento e, para daí, fazer o preparo para o nível adequado. Uma pessoa disciplinada encontra em qualquer livraria livros com as lições adaptadas a cada nível. Você tem ainda os cursos por correspondência que fazem avaliações a cada lição vencida. Aos que quiserem ir adiante, já se iniciam escolas secundárias que aceitam candidatos com idade acima do limite. Os cursos médicos já contam com horários noturnos, tem universidades locais com aulas no período noturno. E então, você consegue! Foi publicado em uma revista de negócios no Brasil de que um presidente de uma multinacional canadense, depois de um período no Brasil, foi elevado a presidente mundial desta empresa. Quando essa empresa abriu fábricas na China, mandou alguns operários para o Brasil, para aprenderem a serem criativos como os brasileiros. Os brasileiros são criativos. Precisamos dar pernas e asas a esta criatividade aqui no Japão também. E isso só depende de cada um. Não fique esperando pela benevolência de alguém. Se você é responsável pelo seu sucesso, invista em você. Você merece, mas precisa lutar por isso também. Alternativa Online, Tsuyaku-san responde.